Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar a história de vida de uma grande vida na odontologia valadarense. Falo dela, a cirurgiã dentista e odontopediatra, doutora Ana Laura Marques, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Ana Laura, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Gustavo, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite. É um prazer para mim estar aqui, conversando com você, te conhecendo e podendo falar um pouquinho mais de mim. Eu que agradeço por ter aceitado o convite acima de tudo. E doutora, antes da gente poder falar sobre o que você faz com muita maestria, nós sabemos que falar sobre saúde mental atualmente se tornou algo muito comum. E isso veio à tona muito por conta de tudo que o mundo viveu nos anos de 2020 e 2021, que foram justamente os anos onde tivemos aí o acometimento da Covid-19 em toda a sociedade mundial. E esse assunto ganhou tanto corpo na sociedade que, por exemplo, a gente fala e se refere a profissionais que cuidam da mente hoje de uma forma totalmente diferente pré-pandemia. Me refiro a psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, enfim. E sobre a saúde mental se tornou muito comum e não ter nenhum julgamento a respeito de quem fala que tem um acompanhamento com um psicólogo ou com uma médica psiquiatra. Enfim, feita essa pequena introdução, como está a Ana Laura Marques mentalmente falando em pleno início de 2026? A Ana Laura Marques está tentando ser melhor sempre, está fazendo acompanhamento, leva para o terapeuta dela todos os problemas, os pensamentos e sempre buscando entender as dinâmicas da vida, as dinâmicas do atendimento e tentando conciliar isso tudo. O que foi a pandemia para a sua vida? Nossa. A pandemia para minha vida foi muita coisa. Eu fui, para a cidade dos meus pais e eu descobri um tumor na pandemia. Durante a pandemia, eu tratei esse tumor. Então, foi, assim, bem caótico, bem confuso. A faculdade estava parada. Na época, eu ainda estava na faculdade. A faculdade parou com as atividades. Então, eu fiquei tratando. Fiquei 1 ano em tratamento. Quando a faculdade voltou, ainda estava em tratamento. E eu não quis parar a faculdade, porque eu estava louca para formar. Eu lembro que essa foi uma preocupação muito grande. E eu conversei muito com Deus. Eu falei assim, meu Deus, não é possível que eu passei tudo o que eu passei na faculdade pra agora acontecer uma coisa horrível comigo. E no finalzinho, eu conciliei faculdade, conciliei o final do meu tratamento. E deu tudo certo, Graças a Deus. Mas, assim, esse momento de pandemia foi isso. Hoje, olhando pra trás, eu enxergo que tudo aconteceu da maior maneira que poderia, porque de certa forma, eu tive esse tempo também para olhar para mim, A pandemia. Quando a pandemia aconteceu, eu falei, mãe, eu tô em casa, eu tô aqui, vamos buscar resolver? Eu tinha uma coisinha que me incomodava. Quando eu fui buscar saber sobre a coisinha que me incomodava, era uma coisa um pouco maior, Sim. E aí, a pandemia para mim foi esse momento, esse divisor de águas da minha vida. Que eu passei por um tratamento muito grande. E é clichê falar isso, Até um pouco piegas, muita gente fala, mas eu realmente saí da pandemia, eu literalmente saí da pandemia uma outra pessoa, com novas cicatrizes, com novas histórias, com novos momentos aí para contar. Pensando na sua vida e, sobretudo, naquilo que você viveu durante o período pandêmico, porque não somente tudo aquilo que a pandemia fez com que as pessoas que habitavam na Terra naquele momento tiveram que passar, você teve um plus negativo em relação a uma doença na qual você foi acometida. Qual foi a grande reflexão que você fez após ter passado
por tudo isso que você passou, sobretudo por ter vivido essa história em um momento que o mundo todo vivia algo inesperado, assim como você também passou a viver. Porém, não só com a pandemia, mas sobretudo com o tumor pelo qual você foi acometida. Então, eu saí disso enxergando a finitude das coisas. Então, eu percebi o quão incerto era. Então, eu acho que eu amadureci nesse aspecto. De enxergar que eu sempre falei isso, que eu sou uma pessoa mais rancorosa. Eu era uma pessoa muito rancorosa. Sim. Então, eu passei a enxergar a finitude das coisas de uma maneira mais clara. Eu consegui enxergar que as coisas são frágeis, apesar de não parecer, que a vida é frágil, apesar de não parecer, e que vale a pena fazer o que tem vontade, correr atrás do que tem vontade, porque realmente, no final do dia, é você por você. E não me entendam mal, eu estava rodeada de pessoas que me amaram e que me deram total apoio o tempo inteiro. Mas, no final das contas, a dor era minha e o momento foi meu mesmo. Assim, na hora do vamos ver, sim, você resolve o seu problema. Então, cabe a você mesmo viver a vida de acordo com os seus princípios, as suas vontades. E por isso tão importante a terapia também. Claro. Pra você poder saber definir, né? Até onde vão seus princípios e até onde vão suas vontades. Como era a Ana Laura Marques nos tempos de escola? De escola? Eu era considerada a aluna quietinha, que não dava trabalho. Eu sou filha de professora. Sim. Então... Somos. Todos, né? Que eu também fui. Então, o filho de professor, ele sofre mais, né? Te entendo. Perfeitamente. Então, eu sempre fui a aluna que não deu trabalho, a aluna que sempre estudou muito, que sempre deu conta das coisas. E eu vim de uma cidade minúscula, igual eu já falei. Sim. Eu conhecia todos os professores me conheciam. Então, eu sempre fui aquela aluna ali que sempre deu conta, sempre estudou muito, sempre ia bem nas provas. Eu era essa pessoa... Sempre gostei muito de ver filme, ver série, porque eu era mais quietinha. Sim. Que foi uma coisa que mudou em mim também. Hoje em dia eu sou muito mais expansiva, muito mais comunicativa do que eu era. Pensando no tempo de escola, ele é muito nostálgico pelo fato de que ele fez com que pudéssemos ter lembranças maravilhosas de um período da nossa vida que não volta mais. Não somente aquilo que a gente viveu dentro da escola mesmo, com os professores, na rotina do dia a dia, mas sobretudo sobre aquilo que era a nossa vida durante o período escolar. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Nossa, eu tenho uma amiga, que é uma das minhas melhores amigas até hoje. Legal. Nós nos conhecemos aos 4 anos na escola. E eu mudei de escola, depois estudei com ela de novo. Eu sempre lembro dessa amiga, assim, e nós adorávamos. Passávamos o tempo todo juntas na escola e adorávamos chegar, almoçar juntas e dormir depois da aula, sempre. A Luísa é a minha principal lembrança de escola, quando se fala de coisa nostálgica, de pessoa nostálgica, de sentir amor. Sim. Referente a isso. A Luísa é a minha referência. Você que escolheu a odontologia ou a odontologia que te escolheu? Nossa, eu digo além, a odontopediatria me escolheu. Porque é o que eu te falei, a minha relação com a faculdade, quando eu fiquei doente, né? Eu sempre pensei que, não é possível que eu passei tanto na faculdade e não vou formar agora. E eu entrei na faculdade falando assim, nossa, nunca vou fazer pediatria. Não tem nada a ver comigo. E pensei, falei, gente, será que odontologia é o que eu quero? Será que eu vou ser uma boa profissional? Eu tinha muito medo de não ser competente na minha área. Era uma coisa que eu me cobrava muito. Sim. Era um medo real meu. E aí, depois da pandemia, eu fiz... Foi a matéria, né? De odontopediatria, que já era mais pro final do curso. E eu me apaixonei. Foi na odontopediatria que eu me encontrei, que eu falei assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E foi ali que eu vi que ali eu consigo me realizar da maneira que eu sempre quis. E eu realmente... Não existe nada no mundo
que eu não faria a não ser odontopediatra. Então, foi a odontopediatria que me escolheu, sem dúvida nenhuma. O que foi o curso de odontologia para a sua vida profissional? Foi ótimo. Hoje, depois de formada, quando eu olho para trás, eu vejo assim o quanto o curso me preparou pro mercado, me preparou para a vida mesmo. A rotina era muito puxada. Nós tínhamos 3 turnos de aula, então eu sou muito grata à minha experiência na faculdade, porque realmente foi uma experiência incrível. Os professores foram incríveis. E hoje, no mercado de trabalho, eu vejo que eles me prepararam muito bem para isso. Dentro da odontologia e dentro da sua vida, por mais que você disse anteriormente que você foi escolhida sobretudo para a odontopediatria, existem momentos que servem como uma espécie de confirmações acerca daquilo que a gente pensava, imaginava, mas existe um dia, uma tarefa, uma atividade, uma conversa que serviu para confirmar aquilo que a gente tinha de uma ideia ali momentânea ou algo que a gente tinha na nossa cabeça de uma situação que a gente queria viver. Qual foi esse momento, dentro do curso de odontologia? Através de uma conversa, através de uma atividade, através até mesmo de um dia difícil, existiu esse momento na sua vida onde aconteceu algo que serviu só para você confirmar aquilo que você queria viver profissionalmente pelo resto dos seus dias aqui na Terra? Através de uma paciente. Foi através de uma paciente, a Ana Beatriz, o nome dela. Nós atendíamos em trio, né, nessa disciplina. E a Ana foi a minha primeira paciente pediátrica. Ela tinha 4, 5 aninhos. E ela, assim, ela era uma figura. A Ana, ela era bem espivitada, ela conhecia tudo, ela sabia tudo. Ela demandava uma energia muito grande, mas, ao mesmo tempo, ela era uma criança muito colaborativa. Então, eu não tive problema algum com aquilo. Para mim, estava tudo bem, ela pegava tudo, ela mexia tudo, mas ela me respeitava muito. Então, o manejo foi muito bom. E chegou um ponto que, do trio, só eu atendia ela. Não porque as meninas não queriam, não porque... de forma alguma, mas é porque ficou natural. Sim. Nós criamos essa conexão e é importante, dentro da pediatria, esse manejo, essa conexão, né, entre o paciente e o dentista. E nós criamos essa conexão tão forte que ela virou realmente a minha paciente. E até hoje eu tenho contato com ela. Muito tempo depois, festa de aniversário, até hoje eu tenho contato com ela. Ela foi a minha confirmação de Deus que era isso mesmo que eu deveria fazer. Inicialmente, você não se formou em odontopediatra. Você não. Se formou como uma cirurgiã dentista. Exatamente. No curso de odontologia. Qual foi e quando foi o start para você poder iniciar a especialização em odontopediatria? Eu saí da faculdade sabendo que era isso que eu queria. Mas eu sempre tive muito medos normais, né? Eu achava que eu tinha que tomar a decisão e ser uma decisão final. Eu não queria ter arrependimentos. Então eu pensei, se não der certo, se não for bom, se eu não conseguir atrair pacientes, se os pacientes não me quiserem. E eu pensei muito, eu lembro até minha sócia, minha amiga, Marcela, e eu falava muito com a Marcela, eu conversei muito disso com ela, a mãe dela também é dentista, a mãe dela conversou disso comigo. E um dia a mãe dela falou comigo, ela fala até hoje, responde meus stories, fala assim, não, você nasceu para pediatria. E eu decidi, no dia que eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer pediatria porque é isso que eu quero, e eu vou fazer dar certo. Não existe opção de não dar certo. A partir do momento que eu resolvi que era isso que eu queria, foi isso que eu quis, e eu não olhei para trás mais. Não houveram mais dúvidas. Sim. Mas eu tive muitas dúvidas antes, não dúvidas se era isso que eu queria ou não, mas dúvidas se daria certo ou não. O que mais te encanta em ser odontopediatra? Eu acho... É engraçado, mas eu acho... Não sei se fácil é a palavra, mas crianças são muito... E não é uma sinceridade eu adoro a sinceridade das crianças, mas as crianças, elas são muito práticas. Elas te respeitam da maneira que você respeita,
elas te tratam com educação da maneira que você trata. Então, eu acho mais tranquilo lidar com uma criança que tem esse apego, que consegue me respeitar, que consegue entender o que eu tô falando, que consegue entender aquele manejo ali, consegue se conectar e confiar em mim. Essa relação de confiança me encanta. Me encanta profundamente, porque é genuíno. Acho que a pediatria, a palavra que se resume, é genuíno mesmo. É tudo extremamente genuíno. Assim, toda criança, não toda, né, mas 80% dos meus pacientes chegam com uma cartinha, chegam com uma flor, chegam com um presente, e de coração mesmo. Tia, eu lembrei de você, eu gosto tanto de você que eu quis trazer. E é genuíno, sabe? É só nasceu ali aquela relação. Sim. E é isso que me encanta. E eu acho que, além desse fato que te encanta, existe um outro tópico, e fique à vontade para poder falar sobre, que é a seguinte situação. As crianças que você atende hoje, elas vão crescer. Elas vão virar adolescentes, vão entrar na faculdade, vão começar a namorar, vão casar, vão ter filhos. E você já parou para pensar que, por exemplo, as crianças que você vai atender hoje, por exemplo, as que você atendeu ontem, ou que vai atender na sexta-feira, daqui a 10, 15 anos serão adultas, só que elas sempre vão lembrar de você, talvez como a tia Ana, que foi a odontopediatra delas na infância. Qual é o filme que passa na sua cabeça em saber que o seu nome estará para sempre guardado na memória dessa criança que daqui a 10, 15 anos será uma adulta? É a base, né? A base de uma memória. É esperar entregar realmente o melhor para que a lembrança daquela criança seja a melhor possível sobre mim. Para que ela olhe pro filho dela, que... Gente, eu acho que é isso. A gente pensa, eu olhando pro filho do outro, eu falo assim, gente, eu tô mexendo na boca da pessoa mais importante da vida de alguém. Porque o filho realmente é a pessoa mais importante da vida de alguém. E eu quero que esse mini paciente, quando tiver um filho, que olhe para ele e fala, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu preciso levar na tia Ana, porque ela fez a diferença para mim quando eu tinha a idade dele. Então, é essa sensação mesmo de entregar um trabalho bom para marcar a pessoa para a vida, para ela ter essa consciência que quando tiver um filho, que leve em mim, que sempre vai ter em mim a dentista mesmo, sabe? Pensando no fundamental trabalho de vocês odontopediatras, tem um tópico que para mim, enquanto leigo, tá, é muito importante, que vai ao encontro da seguinte ideia. Vocês previnem situações que podem ocorrer no futuro na vida dessa criança daqui a 10, 15 anos. E nós sabemos que cuidar da saúde bucal é extremamente fundamental para um bom funcionamento da saúde humana como um todo. Mas, ao mesmo tempo, por inúmeras razões, e mais uma vez me coloco na posição de leigo, tá? É perceptível que muitos pais ainda não possuem essa ideia nas suas cabeças de que levar o seu filho numa odontopediatra ainda na infância não é algo a ser feito, não é algo que está sendo feito pro agora, e sim lá na frente, quando esse pai e essa mãe talvez nem esteja mais aqui. Enfim, qual que é a importância dos pais saberem dessa ideia do cuidado da saúde bucal desses filhos, com esses filhos, pensando no futuro deles? Então, são inúmeras ideias, né? São inúmeros motivos. Primeiramente, o que acontece? É o acesso à informação mesmo. Às vezes, o óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser ensinado. O que é óbvio para mim, pode não ser óbvio para você, pode não ser óbvio para um pai. Então, ele vai chegar para mim com a criança, eu tenho inúmeras coisas para avaliar. Tem ali a linguinha pra gente ver, às vezes tem a linguinha presa ou não. Isso pode prejudicar na fala, pode prejudicar na alimentação, pode prejudicar em diversas coisas. Às vezes, ensinar a higienização correta. Às vezes, ver alguma coisa que pode ser resolvida na primeira infância. Por exemplo, a criança pode usar um aparelho ainda enquanto criança que vai evitar um tratamento muito mais invasivo no futuro. A prevenção, que é sempre melhor do que o tratamento.
esse costume mesmo. A criança que tem medo de escovar dente, que chora ao escovar dente, ele ter esse costume com o dentista, esse costume com o odontopediatra é muito melhor do que, às vezes, tratar um problema que já é existente. Então, quanto mais cedo a gente começa esse tratamento, mais tranquilo é para a criança e mais fácil é. Mais fácil é a resolução do problema, caso ele exista. Quais são os tipos de problemas que uma criança pode estar extirpando da sua vida tendo acompanhamento com uma odontopediatra hoje? Futuras cáries, aprender a realizar a higiene bucal mesmo, a questão da mordida, a questão de aparelhos ortodônticos. Aí a gente fala que na primeira infância nós colocamos os aparelhos ortopédicos. E a gente pode usar que vai evitar, como que eu vou explicar a cirurgia? Ortognática é quando a pessoa tem o queixo bem jogado para frente, Sim. ou então jogado para trás. E é uma cirurgia bem invasiva. Não sei se vocês já viram a respeito, mas assim, ela é bem invasiva. Ela pode ser evitada levando a criança ao dentista. Porque nós conseguimos, em alguns casos, reverter essa situação ainda criança. E evitando essa cirurgia. Qual é a principal característica que uma odontopediatra precisa ter para lidar com as crianças dentro de um consultório? Então, eu acho que cada profissional trabalha de um jeito, né? É gostar de trabalhar com criança mesmo. O resto, cada um vai trabalhar de um jeito, cada um tem uma abordagem e é assim que tem que ser mesmo. Porque cada criança necessita de uma abordagem diferente. Por exemplo, pode acontecer de ter crianças que eu falo, essa criança combina mais com a abordagem de alguma outra odontopediatra, mas tem que gostar de criança. É impossível ser odontopediatra sem saber lidar, sem ter a paciência ali, de esperar o tempo da criança, de saber a hora de falar mais firme, de saber a hora que realmente a criança precisa se familiarizar com o ambiente, brincar. Então é isso, é o gostar de criança e o saber lidar com ela. Pensando na palavra que você acabou de citar, que me chamou muita atenção, que foi a palavra abordagem. Uhum. Hoje você já tem uma abordagem que pode funcionar também e ser colocada, intitulada como uma estratégia para poder lidar da melhor maneira possível com as crianças que vão até o seu consultório. Como é que você trabalhou essa estratégia e se é que você pode contar para nós? Claro. Qual é o tipo de abordagem e como você lida com essa situação? Gustavo, as coisas acontecem de maneira muito natural, né? Nós somos quem somos. Nós estamos conversando aqui, você está sendo você. Sim. Então, a gente tende a... Eu estava até conversando isso com uma amiga que também é odontopediatra. A gente tende a tender a atrair pacientes que são parecidos com a gente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito falante, eu sou muito prática, assim. Então, eu sento da altura do paciente e eu converso com ele. Falo, olha, você tá nervoso? O que tá te incomodando? A minha consulta é com o paciente. Depois que eu converso, que eu pergunto, que eu conheço, aí eu pergunto, mãe, o que ele não me contou? O que ele não me falou? Termina de me contar a história dele aqui. Mas o meu paciente é a criança que tá ali sentada na minha cadeira. Eu sento de igual para ela e naquele momento eu sou igual a ela. Então essa é a minha abordagem. Eu sou essa pessoa que é mais prática e ao mesmo tempo é comunicativa, é muito, sabe? Mas sempre tratando como igual. E é assim, eu atraio crianças que são mais falantes também, que sempre brincam comigo e que sempre gostam muito de conversar. Os pacientes sempre me mandam um áudio, olha tia, arranquei um dentinho, olha tia, o que aconteceu? Então é uma coisa que acontece muito, sabe? Tem uma síndrome chamada síndrome do jaleco branco que assola a vida de inúmeros adultos. Uhum. E aí eu, mais uma vez, na posição de aprendiz. E com você, tenho muita coisa a ser aprendida dentro da odontologia, sobretudo na odontopediatria. Os adultos que hoje possuem consigo essa síndrome do jaleco branco, tem esse tipo, não vou falar de problema, mas lidam com essa situação e tem na cabeça uma imagem muito deturpada do trabalho de vocês dentistas. Talvez
por uma falta de cuidado com a saúde bucal, não incentivada pelos pais, lá na infância? Eu nem digo a falta de cuidado. Eu digo o medo, né? Que o pai, ele fica assim, olha, se você não comportar, vou te levar no dentista. Você já viu o dentista como punição? Acontece muito o dentista como punição. Então, cria mesmo no subconsciente da pessoa essa história do dentista ser uma coisa que dói, uma coisa ruim. Esse despreparo mesmo, né? Então, isso cresce junto com a pessoa, isso não sai. Então, o medo de dentista, ele vem desde cedo. Então, é muito importante o odontopediatra até para evitar isso. Esse adulto com medo de dentista vai crescer habituado no dentista a partir do momento que ele vai no odontopediatra desde sempre. E o que fazer quando existe um adulto com mais de 30, 40 anos que ainda possui esse medo brutal da figura de vocês dentistas, ou das figuras de vocês dentistas, e que de forma alguma consegue lidar com o consultório odontológico, mas ao mesmo tempo, às vezes ele mesmo sabe que precisa ir porque está com alguma enfermidade na saúde bucal. O que fazer com esse caso que pode parecer perdido, mas ao mesmo tempo não pode ser perdido porque é necessário cuidar da saúde bucal? Nossa, em casa de ferreiro espeto é de pau, tá? Porque o meu pai é desses. Nossa, ele teve que fazer um implante, foi um caos. E ele é pai de uma dentista. Nossa, eu cuido de qualquer paciente, menos o meu pai. Mas existem inúmeras coisas que podem ser feitas, né? Tem a sedação com óxido nitroso, que também pode ser feita em crianças. Sedação com remédios. E em casos mais extremos, existem pacientes que precisam até ir para bloco cirúrgico. Então, tem essas opções. Quando, assim, você vai fazendo tentativas e realmente não tem jeito. O paciente chega, a pressão tá alta, ele não consegue, não dá certo. Quando você percebe, ali na cadeira não vai dar certo, então nós vamos tentar outras coisas. Sedações, o bloco cirúrgico, no caso mais extremo, e tudo é conversado com o paciente. O que mais te encanta em ser dentista? Eu gosto da ideia de mudar a vida de alguém. Eu acho isso encantador. Essa história de fazer uma coisa mesmo e que pra gente parece tão pouco e pro pessoa é um momento que é um divisor de águas na vida dela, sabe? E realmente acontece. Parece piegas, parece clichê. Realmente acontece isso. A pessoa que não sorria, volta a sorrir. A pessoa que, às vezes, nem é sobre o dente, não. Às vezes, ela quer sentar na sua cadeira e sentar e chorar e conversar. E você resolve o dente e tudo fica resolvido. Eu acho incrível essa ideia de realmente poder ter essa troca com outra pessoa. Qual é o maior sonho que você já realizou sendo cirurgiã dentista? Meu maior sonho? Nossa, é difícil essa. Eu acho que eu realizo pequenos sonhos diários, todos os dias, porque quando aquele negócio a gente se cobra muito e quando realiza as coisas não percebe que realizou. Mas olhando a trajetória, a odontopediatria foi um sonho muito sonhado por mim mesmo. Ter o consultório foi um sonho. E, assim, perceber quantas pessoas fizeram parte desses sonhos e fizeram eles acontecer, faz tudo ser mais incrível ainda, sabe? O que eu falei sobre essa troca. Sempre que aparece um paciente que me toca de uma maneira especial, é um sonho realizado para mim. Porque eu fico feliz em saber que ele tá ali e que eu tô do outro lado também. Como eu acho que deveria ser, sabe? Parece que é um momento ali que deveria acontecer mesmo. E que bom que eu formei em odontologia um dia para estar ali naquele momento. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo cirurgiã dentista? Nossa, eu tenho muita vontade de criar um instituto, né? Não sei se instituto é a palavra, pediátrico. Sim. Com dentista, fono, fisioterapeuta, médica. E que seja tudo integrado ali. É um sonho que eu almejo mesmo. É um projeto para a vida. Qual foi o dia inesquecível que você já teve na sua vida sendo cirurgiã dentista? Meu dia inesquecível?
Ai, foi um dia que eu atendi um paciente e no final do atendimento ele chorou, me abraçou, não queria ir embora e me agradeceu muito, sabe? Ele realmente se apegou muito. E aí eu abracei ele no Sim. momento, né? Falei, não, mas você precisa ir. Aí ele foi embora e eu chorei também. Os dois ficaram emocionados. Eu chorei. Doutora, nós sabemos que a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. Mas, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nós, enquanto seres humanos, temos a dádiva de ter na nossa vida, que também é um livro, inúmeras páginas e capítulos que podem vir através de diferentes formas. Pode ser um dia, pode ser uma conversa, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser um período. E, acima de tudo, podem ser pessoas que são únicas e extremamente marcantes para a nossa história de vida. E todos nós temos pessoas nas nossas vidas que são capítulos para lá de especiais. Se eu andar aqui na rua onde está situado o estúdio, na Barão do Rio Branco, e perguntar para qualquer pessoa que estiver passando e perguntar se ela tem um capítulo que corresponde a uma pessoa muito especial na sua vida, todo mundo vai responder que tem. No livro da vida da doutora Ana Laura Marques, como você classifica e o que tem a dizer a respeito de 2 capítulos que, consequentemente, correspondem a 2 nomes? Élica e Gilberto. Eles são tudo. É engraçado, eu fui a primeira filha, né? Eu brinco que hoje eu falo que isso me levou para odontopediatria também. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. E os meus pais, eles foram pais. Eles sempre tentaram, eles sempre deram o melhor. E, acima de tudo, eles sonharam meus sonhos. Hoje, se eu pegar meu celular agora e ligar pro meu pai e falar, pai, eu tô com um problema, ele para o que for e não existe mais um problema. E a minha mãe do mesmo jeito. Ela vive por nós. Assim, então, saber que existem 2 pessoas que te amam tão incondicionalmente a ponto de sonhar os seus sonhos e de fazer os seus problemas, os problemas deles, é perceber o quão sortuda eu sou na vida. Qual foi o grande momento que você já viveu com os seus pais? Aquele momento que eles, enquanto pais, talvez eles não vão se lembrar, ouvindo e vendo você falar sobre esse dia, esse momento, enfim. Mas eu sei, enquanto filha, jamais vai se esquecer. Do meu pai, da minha mãe. Nossa, diariamente, todo dia. Imagino. E é engraçado, porque eles são 2 pessoas muito diferentes, assim. A minha mãe é extremamente extrovertida, o meu pai é mais fechado. E o meu pai, ele é uma pessoa muito dura. Muito dura. Assim, fechado, eu digo, né? E é engraçado ver ele demonstrar sentimentos. E a minha formatura, que ele se emocionou muito, foi um momento que eu vi ele muito emocionado, né? E eu tenho uma memória do meu pai muito que nem é minha, nem é comigo, mas foi quando a minha irmã nasceu. Eu tenho a minha irmã mais nova de todos, dos 4, né? Dos 3. A Alice nasceu prematura, muito novinha, e os médicos falaram que não tinha jeito, que ela não ia escapar. E o meu pai fez o percurso de Caratinga até Santa Bárbara, que é minha cidade, e ele chorou muito. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Ele chorou muito e falou assim: Ana Laura tinha um vestido vermelho lindo que eu tenho guardado. Eu guardei, eu ia usar na menininha. E agora eu não vou poder mais. Eu só queria usar o vestido vermelho da Ana Laura de novo. Então, eu lembro muito disso, em saber que eu nunca esperei dele ter essa memória guardada, nunca esperei de ver o meu pai chorando. E futuramente eu vi a Alice usando o vestido vermelho. Foi especialmente incrível, assim. E a minha mãe, Minha mãe é muito resiliente.
Eu tenho todas as memórias das resiliências dela, assim. Ela foi muito nova, com 27 anos, minha mãe já tinha engravidado 4 vezes, ela perdeu um filho também, que foi um momento de resiliência. Então, ela sempre fez isso, ela sempre foi muito animada, ela sempre foi muito por nós. E eu tenho todas essas memórias dela, ela dançando, ela aproveitando, ela sempre muito feliz, apesar de tudo. Qual é o significado do nome Alice na sua vida? A Alice, eu brinco que ela veio pra mim. Ela é minha irmã. E quando ela nasceu, eu ia fazer 15 anos. Em 2 meses eu faria 15 anos. E como ela nasceu prematura, ela ficou muito tempo na UTI. Quando ela foi pra casa, minha mãe já tinha voltado a trabalhar. Então eu ficava com ela assim, o tempo todo. Éramos eu e a Alice. E nós crescemos juntas. E a Alice tem isso de gostar de fazer coisas comigo, de se espelhar muito em mim. Então, nós crescemos juntas, eu vi ela crescendo, e é lindo ver que em diversos momentos a Alice foi muito mais madura que eu. A Alice falava coisas incríveis pra mim. Assim, por exemplo, o meu pai, né? Comentei que o meu pai, ele é muito fechado. Aí um dia ela falou assim, ela me chama de Naná. Aí ela falou assim, Naná, nós temos que entender o papai. Nós somos a primeira família dele, ele perdeu a família muito novo. Então, ele tá fazendo muito bem com a gente. Então, assim, a Alice de 5 anos pensava isso. Ela é uma menina extraordinária. Eu tenho muito orgulho. Eu não existo sem a Alice. Eu amo a Alice de maneira egoísta, porque sem ela eu não existo. Como você disse no início do nosso bate-papo, você passou por uma provação de vida relacionada a uma salvação de algo que, infelizmente, acomete inúmeras mulheres e que, infelizmente, nós sabemos que o número é muito alto, né? Existe um número muito alto de mulheres que não conseguem se livrar da morte por causa do tipo de tumor que você teve. Qual é a lição que você passa nos dias atuais e gostaria de passar neste momento para quem talvez, vendo esse bate-papo, está passando por essa mesma situação que você passou lá atrás e que pode servir como uma espécie de mensagem de apoio para que elas possam superar aquilo que um dia você superou? Eu tive um médico que uma vez ele me disse que só quem passa por determinada situação entende, consegue falar com outros sobre aquilo. Então, acho que é um turbilhão de coisas, né, na cabeça. E sempre as pessoas perguntando muito, sempre as pessoas julgando muito. E é muito estranho que, nesse momento, você perde o controle da sua vida, assim. Todo mundo dá palpite, você perde o controle sobre o seu tratamento, você só vai ali, seguindo o fluxo do que está acontecendo. Então, o meu conselho mesmo é que tenta olhar para você. Tenta olhar para o que você está passando e da sua dor. Você sabe muito, assim. A dor é uma coisa muito sua e por mais que não exista choro em público, por mais que não exista... Você pareça, né, estar bem e dando conta, a dor, ela é real e ela passa também. As coisas passam. No meio do processo existem momentos felizes, muito felizes, inclusive. E... a gente dá conta do que tem que dar. Chega um momento que acaba. Dá certo e é isso. Qual foi a sua reação e o que passou na sua cabeça quando você recebeu a notícia do diagnóstico positivo para o tumor que você teve? Eu fiquei em negação. Não foi muito engraçado, mas não foi uma negação consciente. Foi muito difícil o diagnóstico. Era pandemia, eu passei em vários médicos, fiz várias biópsias, então eu tive muitos resultados controversos. E eu fui para Belo Horizonte. Lá um professor da UFMG me atendeu. E ele me deu o diagnóstico. Minha mãe estava comigo, eu saí de lá. E eu sabia que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Eu estava procurando um probleminha pequeno que virou um problemão. E eu sabia que eu ia ter que fazer uma cirurgia.
Eu saí desse médico e falei assim, mãe, a gente vai marcar minha cirurgia aqui, normal, né? Aí nisso eu já vi minha mãe ligando pro meu pai, falando assim, eu não volto aqui com a Ana Laura, não. A Ana Laura não tá entendendo o que tá acontecendo. E eu cheguei em casa, no dia seguinte, minha família toda lá em casa, a prefeita na minha casa, a secretária de saúde, com vários documentos para eu assinar. Eu falei, que é isso, gente? Vocês estão ficando loucos? Eu não sou paciente oncológica. Eu só preciso fazer minha cirurgia. Não sou paciente oncológica. Tá tudo bem comigo. E aí a minha tia já chorando e falando assim, Ana Laura, por favor, assina. Eu falei, não tenho que assinar. Não tava assim, tô assim, gente, mas por que tá todo mundo aqui? Eu não tô. Não faz sentido. E foi indo, todo mundo lá em casa, minha mãe chorando, e brigando. E eu não entendendo, eu ignorei todo mundo. Falei, gente, esse povo tá louco. E aí, uns 14 dias depois, eu tava conversando com a Marcela. Eu falei assim, ué, Marcela, eu tô com câncer. Ela falou, amiga, você tá? Só que a Marcela, ela é muito prática, assim, ela é muito pragmática. Então, eu contei pra ela, ela entendeu desde o início, mas ela continuou me tratando normal, do jeito que ela já trata mesmo. E ela falou, amiga, você tá? Aí eu levantei, falei assim, mãe, eu tava conversando com a Marcela ontem, eu tô com câncer, né? Aí minha mãe falou assim, minha filha, você tá? Falei, tá bom, eu assino os documentos. Pode trazer. Aí eu já assinei, já comecei o tratamento e foi embora. E foi assim. Em contrapartida, qual foi a sua reação ao saber que você estava libertada de tudo aquilo que você viveu e não viveria mais? Gustavo, aí eu sofri. Aí parecia que eu tinha acabado de receber o diagnóstico. Eu acho que eu simplesmente ignorei o meu tratamento inteiro. E a minha mãe hoje, quando ela fala sobre isso, ela fala que ela falava pro meu médico assim, eu tenho certeza que a Ana Laura vai morrer, porque ela tá despedindo do mundo. Parece que não tem nada acontecendo. Então, eu simplesmente coloquei numa caixinha para eu poder dar conta de tudo e fui, né? Fui, fiz o tratamento, fiz o que eu precisava fazer. E existe um sininho que a gente toca, né? No hospital, lá no COR, tem um sininho que a gente toca quando acaba o tratamento. E eu lembro que eu adoro roupas, né? Adoro arrumar e tudo mais. E eu tinha o look do dia pro hospital, ia cada dia com uma roupa. Eu fui 30 dias, eu fiz 30 sessões de radioterapia. Então, eu tive 30 roupas diferentes. E a roupa do último dia, a roupa do sininho, assim, desde o dia 1. Essa é a roupa do sininho. O dia do sininho vai ser o dia mais feliz da minha vida. Aí, no primeiro dia, eu pensei. O dia do sininho vai ser o dia mais feliz da minha vida. E a última semana, ela foi bem difícil, assim. Eu me queimei muito. Então, assim, foi mais complicado um pouco, né? E eu queria muito desistir. Aí eu falava, não, mas o dia do sininho que vai ser o dia mais feliz da minha vida. Tá chegando, semana que vem, eu preciso do dia do sininho. Aí, quando eu toquei o sininho, foi o dia mais triste da minha vida. Que aí eu não precisava mais, sabe? Eu poderia só ficar triste mesmo. E aí eu fiquei. E aí eu encarei mesmo. Aí eu sofri o que já tinha passado mesmo. Eu sofri o retroativo. E houve esse sofrimento retroativo. Aí eu olhava a cicatriz que eu não tinha olhado ainda. Eu tinha olhado, mas eu não tinha enxergado ainda. Demorei um tempo, assim... Só que eu nunca me permiti também ficar presa na cicatriz. Porque senão eu ia ficar presa pro resto da vida nela. Então, por mais que me incomodasse, eu usava o decote, eu ia embora, vamos embora. A cicatriz é minha, vou ignorar. Hoje em dia eu nem vejo ela mais, assim, parece que ela não existe. Mas foi aí... Esse momento pós, quando tudo acabou, foi um momento realmente difícil pra mim. Que aí eu pude me permitir ser frágil, eu pude me permitir ser fraca, eu pude me permitir sofrer. Aí foi quando eu me permiti. Então, ironicamente, né? O momento que eu fiquei livre foi o momento mais triste pra mim. Mas é assim. Defina a sua vida com uma palavra. Com uma palavra? Eu acho que é a minha capacidade de... não é uma palavra, né? Deixa eu tentar colocar isso em palavras. Mas é o renascer mesmo. Eu acho que eu me adapto bem às situações e eu dou o meu jeito e saio dela. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa, que pergunta de ChatGPT, né? Mas vamos lá. Eu acho que eu não sou apegada a um fato isolado, né? Mas a minha vida, se eu pudesse definir
com uma frase é que ela é vivida com intensidade. E sempre foi. E agora me definir com uma palavra, eu vejo que sem dúvidas a palavra é intensidade. Porque eu sou intensa, eu coloco muita paixão em tudo que eu faço, que eu falo, que eu vivo. E eu vivo tudo com toda a felicidade, com tudo que eu tenho para viver ali. Defina essa conversa com uma palavra. Foi uma conversa intensa. Como tudo na sua vida é, né? Como tudo na minha vida, não sei fazer diferente. Que legal, que legal. Muito obrigado, acima de tudo, por ter se aberto em relação a algo que você viveu, que muitas pessoas sabem, imagino eu. Mas agora o mundo ficará sabendo, né? Muitas outras pessoas que às vezes você não sonha nem conhecer, conhecerão todo o seu testemunho de vida, a sua salvação, a sua libertação. E, acima de tudo, obrigado também por ter eternizado a sua história de vida aqui no podcast, que tem como propósito, né, essa ideia, né? Eternizar histórias de vidas marcantes e edificantes da nossa cidade como a sua. Obrigado, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Foi um prazer, Gustavo. Eu que agradeço. Tamo junto, doutora Ana Laura Marques, que abrilhantou mais um episódio do Histórias e Memórias, que vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto com o último episódio desta semana na sexta-feira. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.